Nanotecnia é o estudo de manipulação da matéria numa escala atômica e molecular. O nome nanotecnologia foi citado pela primeira vez por Richard Feynman em dezembro de 1959 e definido pela Universidade Científica de Tóquio no ano de 1974. Mas foi somente a partir do ano de 2000 que começou a ser desenvolvida e testada em laboratórios. A nanotecnologia geralmente lida com estruturas que medem entre 1 a 100 nanômetros em ao menos uma dimensão. Inclui o desenvolvimento de matérias ou componentes e está associada a diversas áreas de pesquisa e produção, como a medicina eletrônica, física, química, biologia, etc. Para contextualizarmos, o nanômetro significa a subunidade do metro, 1/1000º de milímetro ou 1/1000º do metro. O artigo 218 da Constituição Federativa do Brasil observa que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. Diz mais, a pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências. E completa, o Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. Para finalizar, o artigo 219 da Constituição diz que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, nos termos de lei federal. Posso afirmar, caro telespectador, que hoje é um dia de festa para Direito e Justiça em Foco. Estamos recebendo aqui uma figura importantíssima do sistema jurídico brasileiro. Uma professora excelente, uma pessoa amável, uma pessoa inteligente, que eu admiro bastante. Trata-se da doutora Daniela Pelim, que é advogada, especialista e mestre em Direito Empresarial e Direito da Sociedade da Informação, professora de graduação e pós-graduação em Direito da Uninove. Ela pediu que eu sintetizasse o currículo dela, mas ela ela é conferencista, ela é maravilhosa. E você, naturalmente, vai apreciar e vai me dar razão no decorrer do programa. Como vai, doutora Daniela, tudo bem? Como vai, doutor Léo? Muito bem, obrigada. Sabe que é uma grande satisfação tê-la aqui novamente, né? A satisfação é toda minha, porque é sempre um prazer estar no programa, trazer alguma informação que possa agregar algum valor para a nossa sociedade, né? Ótimo, isso é muito importante. Mas eu gostaria... Está certo que o nosso tema hoje, caro telespectador, é ciência, tecnologia e o marco civil da internet. Mas eu quero fazer uma pergunta a você, até tanto que eu coloquei como preâmbulo, não como uma pergunta direta, a respeito das pequenas e médias empresas, da micro e pequenas empresas. Então, eu queria perguntar a você qual a importância das micro e pequenas empresas no universo jurídico do nosso país e no âmbito econômico nacional, tendo em vista que são elas que sustentam economicamente nosso país. Como é que é? Você poderia falar disso antes de nós entrarmos no tema propriamente dito? Sabe, esse tema, quando se trata de pequenas empresas, né, e essa importância que elas têm no nosso comércio do dia a dia, porque elas são muito próximas de nós, né? É um tema muito caro, porque a partir de 88, com o advento da Constituição,
nós, sociedade, governo, nos comprometemos a valorizar esse tipo de núcleo econômico. Mas isso se perdeu ao longo do tempo, porque com o advento da globalização, a partir de 89, né, as empresas transnacionais, as que têm o seu mercado nacional fortalecido, começaram a invadir os territórios daqueles em desenvolvimento. Então, o Brasil, nessa época, e ainda está em franco desenvolvimento. Outros países já estabelecidos economicamente começaram a avançar no nosso território, e isso, num primeiro momento, a gente vê como benefício, porque o número de acesso a produtos e serviços é enorme. Quer dizer, nós podemos dizer que houve um aumento de qualidade de vida a partir, isoladamente, do poder de consumo. Então, nós conseguimos consumir melhor roupas, produtos de beleza, produtos de higiene, produtos de casa. Essas coisas vieram até nós, mas o preço que nós estamos pagando para esse nível de acesso é muito alto, porque o Brasil não tem uma economia estabelecida no incentivo empresarial. Então, a carga tributária é excessiva. Por quê? Porque o governo não adota as políticas econômicas e desenvolvimentistas, se acomodou nessa invasão do nosso território, ou seja, então já que estão trazendo, não vamos produzir, vamos nos preocupar com outras coisas. E aí, o ente que é mais prejudicado são as pequenas e microempresas, que ainda têm uma carga tributária excessiva. O governo não atenta verdadeiramente, efetivamente, para essa proteção constitucional, e aí nós temos presenciado o efeito colateral dessa invasão do nosso território, que é o fechamento massivo dessas empresas. Então, se eu tinha um mercadinho no meu bairro, eu já não tenho mais, eu tenho só grandes conglomerados de supermercados. Mas então quer dizer que essa imigração, ela foi de um certo modo prejudicial. Muito. Muito. Ao primeiro momento, ótimo, tudo bem, vamos aceitá-la. Mas agora, nesse momento... A conta está vindo para nós. Eu tenho visto que muitas empresas, muitas microempresas, estão encerrando suas atividades. E a tendência é piorar. É piorar Porque as grandes empresas vão engolindo as pequenas empresas. E aí aquele microempresário que era uma economia familiar, uma economia de subsistência, de atender ao bairro, ele é sufocado por esses grandes conglomerados que têm briga de preço, que têm briga de produto, e ele fica à mercê do tempo, que é cruel, e de uma carga tributária excessiva que ele não comporta no seu produto, né? E você pode sugerir alguma coisa? O que nós temos que fazer para coibir esse tipo de coisa? Existe um detalhe muito importante em relação à microempresa. Como ela é uma empresa de economia familiar e de subsistência, esse microempresário, ele não tem a consciência da posição dele no território. Então, ele abre a loja e fecha a loja e faz a sua contabilidade de forma simples, de tal forma que ele consiga tirar algum lucro para sobreviver com a sua família. Essa é a mentalidade. Ele não consegue enxergar que ele é protegido constitucionalmente e que se ele se organizar de tal forma com outros microempresários e reivindicar essa sua importância, ele poderia estabelecer políticas, forçar o governo a estabelecer políticas de incentivo, inclusive de redução fiscal ou de barreira territorial de importação, mas para isso precisa se organizar. Porque como o Brasil é um Estado democrático, a democracia só se exerce através dessa organização. Mas mesmo sendo um Estado democrático, há uma omissão das autoridades constituídas nesse sentido. Não adianta o SEBRAE prometer uma porção de coisas, mas ele não tem, na minha visão, parece que ele não tem condições de cumprir aquilo que promete. Não tem. Fica, a figura do SEBRAE, ela se repete como outras figuras institucionalizadas no nosso país. É uma formalidade. Uma instrumentalização de uma forma. Ela não é uma efetividade de uma instrumentalização. Então, assim, o SEBRAE vai dar o discurso e fala, olha, você tem que sorrir mais para vender o seu produto. E acabou a informação. Ela não conduz a uma efetividade. Então, o SEBRAE não vai na loja, não vai lá fazer vamos fazer um projeto de incentivo dentro da sua microempresa. Vamos repaginar o seu negócio. Esse não é o papel do SEBRAE. O papel do SEBRAE é olhar para a Constituição e dar uma informação.
Certo. Então, como a pessoa absorve essa informação ou como ela coloca em prática essa informação, é um microempresário entre 100. Por quê? Porque o microempresário não tem esse nível de conhecimento. Ele recebe a informação, mas não transforma em conhecimento. E aí você colocou muito bem, a sua imagem é perfeita. Ele abre e fecha a loja. Não é? E ele luta com aquilo que ele tem no momento, mas sempre no prejuízo. No prejuízo. No modo de ver. No né? prejuízo, porque esse é um efeito colateral da globalização dessas empresas transnacionais que invadem os territórios dos países em desenvolvimento. É como um vírus. É como um vírus. Então vamos combater esse vírus. De forma organizada. Você que é proprietário de micro e pequena empresa, então observe a qualidade da informação da doutora Daniela Penin, para que você consiga seguir adiante sem aquele prejuízo que, afinal de contas, nós sabemos que existe. Bem, vamos agora diretamente para a ciência, tecnologia e o marco civil da internet. Eu tenho já uma pergunta a fazer a você, doutora Penin, que é a seguinte. O Marco Civil da Internet, oficialmente chamado de Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, é a lei que regula o uso da internet no Brasil, por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede, bem como da determinação de diretrizes para a atuação do Estado. Você pode comentar a respeito? Posso. Ótimo, vamos lá. Olhando para a legislação, eu já te digo, é uma legislação que ela não determina a conduta. Tanto é que o senhor salientou, princípios, diretrizes, fundamentos. Sim, claro. Inclusive, uma ou duas vezes ela menciona a necessidade de uma regulamentação daquilo que ela está dispondo. Então, quer dizer, é um conceito legal completamente aberto, que ainda continua dependendo do comportamento que a empresa vai adotar ao olhar para a legislação. Então, se eu sou uma empresa provedora de internet que respeita o consumidor, eu não preciso de regulamentação legal, porque eu sei exatamente o limite da minha atuação. Mas se eu olhar para a lei e for uma empresa provedora de internet que tem por trás de si uma má-fé, um cálculo de prejuízo ao consumidor de internet, do seu serviço, ela vai colocar isso em risco, ela vai colocar isso em cálculo e vai desfavorecer o consumidor porque para ela vai ser mais vantajoso. Nossa. Porque a legislação não tem uma conduta que vá punir uma empresa que não ande em conformidade com as questões que ela coloca. Então, é o primeiro apontamento que eu faço. Bom, então, diante da sua colocação, vai uma observação minha. Quer dizer que ela tende a ficar no papel se eu não houver uma regulamentação imediata? Provavelmente. Apesar de que, olhando para a legislação... É como um anatocismo do artigo 196 Exatamente. do Juros. Quer dizer, está lá bonitinho o artigo e tal, mas não está regulamentado. Como é que fica? Vem a jurisprudência e tempera para sim e para não. Claro. E não pacifica o assunto, não determina a conduta. A depender do caso concreto, ela diz aqui houve ou aqui não houve. Exato. Geralmente não houve. Porque o banco pode praticar o anatocismo. Claro, pode. Geralmente Aliás, ele não pode houve. livremente, Livremente. Não há nenhuma lei que protege, a sociedade no sentido de que só o banco tem lucro. Haja vista, no final do ano, quando a gente pega aqui os lucros tem conhecimento dos lucros do banco, a gente fica extasiado. Exorbitante. Por que quanto lucro assim? Exorbitante. Exorbitante. Muito Mas, o que acontece com essa legislação? Ela menciona fundamentos, princípios e objetivos dos quais nós podemos nos socorrer de outras legislações. Por exemplo, ela menciona sobre sigilo de direitos de personalidade, de imagem, de honra, de nome, de foto. Mas ela está na Constituição. Está na Constituição. No inciso 10 do artigo 5º. Exatamente. Em havendo a violação, eu poderia me socorrer
Não dessa lei, mas da legislação específica. Claro. Se eu tenho violação pelas empresas provedoras do serviço de internet, então se ela me vende um volume e eu só tenho acesso a X volume, então eu teria condição de brigar, mas eu usaria isso? Não, eu usaria o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Claro, óbvio. Porque justamente ela não define as condutas. É. Ela cria um pilar de sustentação da internet, mas ela não vai regular a conduta. Então, eu faço essa observação agora porque entendo que no Brasil é assim, quando se tem alguma coisa em evidência, aí ocorre o princípio do momentismo. Exato. É o momento. Então vamos fazer uma lei, mas fica no papel. Ela não progride, ela não anda. Não é efetiva. Não é efetiva. O cidadão não vê a lei na prática. Ela não alcança a eficiência que ela se propôs. Exatamente. É isso, doutor? É isso exatamente. Muito bem. Então vamos a seguir adiante. Quais os efeitos que serão sentidos pela sociedade, empresas e governos? Em relação à legislação do Sim. Marco Civil? A legislação vai ser um termômetro. Né? Ela vai ser um termômetro. Te digo que os provedores de internet são grandes conglomerados empresariais com muito poder econômico, mas também nós temos aí outros países, nós temos uma globalização que domina o assunto. Então, tudo vai depender de primeiro, um comportamento governamental. Até quando o governo vai ceder às pressões internacionais. Né? Aí nós temos as empresas que fazem uso desse acesso no oferecimento de produtos e serviços. Então, nós temos que observar como as empresas vão se comportar. Elas vão enxovalhar esse consumidor? Elas vão poluir a internet? Elas vão ficar mandando spam deslocadamente? É verdade. Enchendo a sua caixa de e-mail? Quer dizer, quais são os limites? Internacionalmente, o que se discute não é legislação. São critérios de governança corporativa, comportamento. Eu não sei se acontece com você, doutora Daniela, não sei com o telespectador também, mas comigo acontece. Eu, quando abro o meu computador e da minha caixa de entrada, né, da internet, eu me surpreendo com tanta publicidade que chega até a minha caixa de entrada. É possível isso, Então, Deus do céu? Nós já caminhamos um passo, porque num primeiro momento, quando foi aberta a rede para nós, aqui no Brasil, isso era tão massivo, que incomodou muito. E aí a sociedade começou a se organizar e ver que internacionalmente fora, esse envio que a gente chama de spam, que é propaganda não pedida, acabou sofrendo um controle por intervenção governamental em respeito ao CDC, que nós temos o direito de não ter acesso a essa informação também. Claro. E outra, para termos acesso, nós precisamos querer essa informação. Claro. Então aí algumas empresas começaram a mandar um primeiro convite de consumo e te dá a possibilidade de rechaçar e dizer, olha, não quero mais que me envie essa propaganda. Mas eles continuam enviando, só que inverteram o polo de atuação. É o consumidor que deve expressar a sua não vontade. É o consumidor. Por isso que a sua caixa de e-mail fica cheia. Mas me incomoda sobremaneira. Sobremaneira. Nossa. Sobremaneira. Bem, muito bem. O Marco Civil da Internet foi aprovado após muitas discussões, modificações e intervenções, tanto por parte de políticos quanto por parte das empresas de telecomunicações e em sua opinião, por que houve tanta resistência, uma vez que a lei só tem a beneficiar os usuários da rede? Por causa de um artigo. Vamos ver. É o artigo 9º. 9º. Quando menciona do tráfico de dados, porque é um dispositivo que Você pode mencionar, claro, por gentileza? O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento, ou seja, a empresa provedora de acesso à internet, tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacote de dados. Ou seja, isso foi chamado de neutralidade da rede. Essa neutralidade da rede foi o motivo pelo qual emperrou o processo e ficou mais de ano sendo discutido. Porque as empresas provedoras de acesso, elas querem favorecer, mais uma vez, quem pode pagar mais. Claro. E desfavorecer quem não pode pagar mais. E aí então, se eu só posso pagar R$10 por mês,
eu vou ficar esperando muito tempo para trafegar o meu e-mail. Claro. Se o senhor pode pagar muito dinheiro, o seu é instantâneo. Então, isso, inclusive internacionalmente, foi objeto de olhar nesse caminhar da discussão. Por quê? Porque, ao final, o que foi aprovado foi que a nossa rede tem que ser neutra. Para mim, Sim. que tem um pouco, ou para o senhor que tem muito. Vai mandar um e-mail, o senhor vai mandar um e-mail, eu vou mandar um e-mail, nós vamos trafegar com a mesma velocidade. Então, tem que ser instantâneo para mim e para o senhor. Sim, a igualdade tem que Essa prevalecer, isonomia. né? A isonomia. Então, aqui que travou o processo, justamente por causa do interesse econômico. Muito bem. E o que a Constituição Federal tem a dizer para nós a respeito do desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país? A nossa Constituição, ela é maravilhosa. É, claro. E ela reza fortemente nos artigos 218 e 219 uma série de princípios, tanto para a empresa quanto para a sociedade e governo, nesse fomento. Porque nós acreditamos, desde 88, que sem a tecnologia e sem a ciência, o Brasil não vai caminhar. E não vai mesmo. Não adianta nós ficarmos importando tecnologia, refúgio de tecnologia. Porque nós sempre estaremos atrasados em relação ao avanço. Porque ninguém vai vender tecnologia de ponta. Claro. Vai desenvolver tecnologia de ponta e vender aquilo que é refúgio. Então, o Brasil ele se incomoda com isso. E a Constituição Federal, ela determina uma regulamentação, ela determina políticas públicas para isso, para que nós possamos avançar nesse campo. Mas Isso. é muito recente, né? É muito recente, né? Ainda não tem... nós estamos no início, né? Mas ainda não foram regulamentados os artigos 218 e 219, né? Não, ainda está muito incipiente. Está muito incipiente porque o governo ele tem essa missão, mas ele só tem a missão de incentivar e fomentar, liberar dinheiro. Sim. O governo só libera dinheiro. E libera dinheiro para quem? Para a universidade. Desenvolver ciência e tecnologia. Então, esse incentivo governamental é que é pífio, tanto em nível monetário quanto em burocracia. Então, existe uma reserva de mercado entre governo e universidade para desaguar o dinheiro. Para alguns, a dificuldade ela é acentuada. E para outros, a possibilidade de se obter o dinheiro assim em questão de segundos. Eu quero, está aqui, Exatamente. Então compra isso, compra Eu aquilo. vivo isso na pele. Então, muito bem. Bem, minha querida doutora Daniela Pelim, eu vou chamar num pequeno intervalo. Claro. E logo, logo nós retornaremos para que a gente possa continuar com esta agradabilíssima conversa, tá bem? Perfeitamente. Você aguarde que logo, logo retornaremos.